A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recebeu o primeiro pedido de registro de autoteste para a detecção da Covid-19. Uma empresa brasileira pede a autorização para que um autoteste importado, que utiliza a coleta via suave nasal, possa ser usado pelos brasileiros. Este é o primeiro pedido de registro feito à Anvisa desde que a agência autorizou o uso de autotestes de Covid aqui no Brasil. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, a Organização Mundial de Saúde recomenda fortemente a ampla testagem. E um novo método para verificar a presença do vírus permite que seja feito sem sair de casa. Então, na hora que a gente fala de um autoteste, basicamente a diferença que você está descrevendo é que, ao invés de ter uma terceira pessoa, coletando, você vai ter o mecanismo de coleta sendo feito pelo próprio paciente. A questão da pessoa fazer o próprio teste traz alguns desafios, né? Um deles é a realização correta do teste, ter o entendimento de como fazer. Então, esse seria o primeiro desafio. O segundo é como fazer a integração desses resultados, de um resultado, por exemplo, positivo, né? Esses testes, eles trazem ali a interpretação do resultado, é uma interpretação de visual, né? Então, você vê ali e a presença ou ausência de um risquinho, que é o que mostra se está ou se não está positivo. E a outra é, de fato, o que fazer com o resultado, como reportar esse resultado. Em meio ao expressivo número de casos de Covid no Brasil, a Anvisa autorizou no último dia 28 o uso dos autotestes no país. Eu fui até meu trabalho, mas chegando lá, 6 pessoas tinham testado positivo. E aí, então, eu fui até a farmácia para realizar o teste. Lá mesmo, onde eu fiz, na farmácia, tinham muitas pessoas aguardando para fazer o teste. Era uma fila grande, tinha muita gente com sintomas. E, assim, o espaço não era grande, não tinha um certo distanciamento, né? Então, às vezes, quem nem estava contaminado poderia estar se contaminando ali, na farmácia mesmo. Preferiria fazer em casa, se tivesse essa opção. Os testes podem ser adquiridos em farmácias e feitos em casa para acompanhamento das condições da doença. Mas, apesar de ser prático e eficaz, a Anvisa afirma que os testes não são conclusivos para o diagnóstico. Eu não tenho certeza se ele vai ter o impacto que a gente gostaria. Primeiro, a gente precisa, então, ter essas diretrizes de como usar, como integrar os resultados, como fazer com que o uso desse teste se reflita em melhor controle da doença. Eu não acredito que ele seja mais seguro do que você fazer a coleta por um profissional habilitado. Então, esse é um dos pontos de discussão, exatamente porque você precisa fazer uma coleta nasofaríngea, então é uma região mais profunda do nariz. O ideal seria que essa coleta fosse feita por alguém que já tem uma certa experiência. Então, do ponto de vista tanto de segurança quanto qualidade da coleta, a gente pode ter algumas ressalvas em relação ao autoteste.